E o tema de hoje são os métodos de pesquisa. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, então, a gente vai falar um pouco sobre projetos de pesquisa, se inspirando muito em Miriam nesse sentido. A gente vai ter ali como dados gerais, por exemplo, o título do seu projeto. Então, a ideia é que o seu título ele seja muito bem escolhido, que possa sintetizar as ideias do seu trabalho. Então, a ideia é que ele não seja muito longo, de maneira a conseguir dar um norte apenas inicial para o leitor. Em seguida, tem um tema extremamente importante, que seria o teu problema de pesquisa. Então, você imagina o seu projeto vindo com o cabeçalho inicial, que seria o título. A ideia é que você em seguida traga um resumozinho. É sempre bom você apresentar um resumo do que você quer apresentar ao leitor, principalmente se o seu trabalho precisar passar por alguma etapa de avaliação. E ali na introdução, depois que você fizer uma apresentação geral sobre o seu tema, por exemplo, para o pessoal do mestrado em desenvolvimento sustentável, eu sempre sugiro que comecem com as primeiras sentenças versando sobre o problema que é o desenvolvimento sustentável e depois você afunila para o seu tema específico. E você orienta ao leitor sobre qual é o problema que você deseja abordar. Qual é a grande questão que você deseja responder com a sua dissertação, ou com a sua tese, ou com o seu trabalho de conclusão do curso. Esse problema de pesquisa ele tem a ver com a questão principal que você deseja responder. Qual seria esse problema? O ideal é que ele seja apresentado como uma pergunta. Você sugere ali, logo no meio, do meio para o final da sua introdução, a ideia é que você apresente claramente qual seria essa pergunta que você deseja responder. Você em seguida teria um espaço reservado para o seu objetivo geral. Perceba que ele tem um nível de intimidade enorme com o problema de pesquisa. Então você destaca uma questão a ser respondida e o seu objetivo geral já traz uma ideia de ação sobre como você deseja responder essa questão. Naturalmente, o objetivo geral e os demais objetivos eles precisam ser escritos de maneira objetiva. Então não tem sentido você gastar muitas palavras ou muitas sentenças na declaração dos teus objetivos. Então, sempre tenta preservar a ideia de objetividade. Inclusive, se o seu documento tiver cunho científico, tenta ser sempre muito objetivo. Vai ser muito agradável aos olhos dos teus avaliadores. E também para as pessoas que desejem contribuir com o teu trabalho de alguma maneira. Então, evita fazer muitos rodeios. É muito comum que comunicações científicas sejam feitas de maneira muito precisa e sintética. É se preocupar com a questão do zelo na comunicação. Então a ideia é que quanto menos palavras você precisar utilizar para fazer suas declarações, mais próximo de proposições você vai estar. Seriam ali aquelas sentenças que de alguma maneira aglutinam as ideias centrais sobre alguma questão. O ideal, e é o que a gente sugere, é que os objetivos sempre comecem com verbos de ação e do infinitivo. Estudar, levantar, avaliar, comparar. São sempre verbos no infinitivo, sugerindo algum nível de ação. E você em seguida pode imaginar também um espaço reservado aos seus objetivos específicos. Ora, você tem a princípio o seu objetivo geral e tenta responder aquela questão primeira, a questão geral do seu trabalho. E aí você se debruça sobre o problema de como alcançar esse objetivo geral de maneira sistemática, de maneira incremental, ao longo do período que você tenha para o seu projeto. Então essas perguntas, ou essas ações específicas, elas refletem questões secundárias da tua pesquisa, conectadas
ou desdobradas do teu objetivo geral. Esses objetivos específicos tratam de problemas secundários, derivam do teu problema principal. Então você percebe que a declaração do problema logo na introdução é super importante, inclusive para nortear o teu objetivo geral. Como o teu objetivo geral está associado a uma questão principal, associadas às questões secundárias que vão te ajudar a responder à questão principal, você teria os teus objetivos específicos. E como é que eu tendo a trabalhar e como é que eu sugiro que por exemplo, os meus alunos façam, né? Eles enumerem os seus objetivos específicos em ordem cronológica de execução. E por que isso? Porque daqui a pouco a gente vai ter um outro espaço que vai ser dedicado ao cronograma de atividades. Vai ser mais fácil você trabalhar, uma vez que as atividades vão ter um vínculo enorme com os teus objetivos específicos. E também na metodologia, é uma seção que vem logo em seguida a declaração dos objetivos e tudo mais. O ideal é que você destaque como vai alcançar cada um dos seus objetivos específicos. Então o ideal é que eles estejam ali cronologicamente em harmonia. E, naturalmente eles vão estar ali também declarados com o verbo no infinitivo indicando ações. Um outro conteúdo extremamente importante pode inclusive vir antes da declaração dos objetivos, são os objetos de estudo. O que seriam os objetos de estudo? Seriam aqueles indivíduos, ou os grupos de indivíduos, ou instituições, ou as situações que você deseja colocar a sua lupa sobre. O que é que eu desejo estudar, né? Qual é o espectro que eu desejo estudar? Quais são os indivíduos que eu desejo estudar? Às vezes esses indivíduos podem ser um grupo de pessoas, ou um grupo de seres vivos, ou um pedaço da história. Então, uma vez que você coloca no escopo os objetos que você deseja apresentar os seus diversos pontos de vista, imagina um trabalho interdisciplinar também, né? É como se você tivesse diversas especialidades pensando sobre ou girando em torno de um mesmo objeto de estudo. Né? Você tem essa ideia mais concreta, né? Você teria um corpo sobre o qual haveriam diversas pessoas observando, estudando, procurando características, intimidades desses objetos. Então, às vezes a literatura fala sobre o objeto de estudo. Eu gosto de destacar os objetos de estudo. Porque, por exemplo, no desenvolvimento sustentável, a gente tem compromisso com essas três dimensões genéricas, né? A gente tem a dimensão social, a gente tem a dimensão econômica e a gente tem também a dimensão ambiental. Então, sob esse paradigma do desenvolvimento sustentável, qualquer situação que você deseja estudar vai ter sempre objetos de estudo envolvidos nessas três dimensões. Então, é muito comum que você tenha mais do que um objeto. Imagine, por exemplo, uma pessoa que deseja estudar a saúde de um reservatório de água e a importância desse reservatório de água de maneira geral. Então, esse reservatório de água, ele tem a sua estrutura em si como sendo um objeto de estudo, mas ele, além dessa estrutura em si, ele tem, por exemplo, as comunidades, as pessoas que estão ali de alguma maneira envolvidas com ele. Então, essas pessoas, por sua vez, seriam também um objeto de estudo. Perceba que existem, por exemplo, características que são próprias do reservatório de água. Existem outras características que não vai ser o próprio reservatório que vai responder. Serão as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com ele. Imagine também a biota envolvida por esse reservatório. Então seria aí um terceiro objeto de estudo versando sobre o mesmo tema, que seria a importância do reservatório. Imagine as economias que se envolvem também em torno desse reservatório. Seria mais um objeto de estudo. Eu gosto sempre de pensar, de maneira a facilitar as ideias, que cada objeto de estudo vai ter um instrumento de coleta de dados e de subsequente análise.
Então é por isso que eu prefiro, para mim é mais fácil pensar em objetos de estudo do que apenas um objeto. Então quem ou o que será estudado, quando e onde? Você apresenta essas especificidades quando você pensa nos seus objetos de estudo. Aí você fique à vontade de pensar se eles seriam melhor declarados antes dos objetivos ou depois dos objetivos. É uma questão que realmente o pesquisador é que para pensar sobre. Vamos falar um pouco agora sobre um outro conteúdo que é extremamente importante. Inclusive, a gente sempre sugere que os projetos de pesquisa mais novos, eles apresentem são as hipóteses do trabalho. Eu vou lembrar um pouco para você, lembrar um pouco aqui com vocês, aquelas ideias que a gente discutia sobre epistemologia. O vínculo aqui é natural entre métodos de pesquisa e epistemologia. E o projeto de pesquisa ele começa a conectar de maneira mais visceral esses dois mundos. Então é muito comum que o pesquisador, antes mesmo de ir em busca de dados, antes mesmo de ir em busca de experiências, de acordo com o criticismo, de acordo com aquela corrente epistemológica a priorística, que Kant conseguiu estruturar muito bem, é muito comum que nós tenhamos hipóteses iniciais. Então eu suspeito que aquele reservatório de água, ele não traga, por exemplo, saúde às pessoas que estão em volta, porque a água dele, embora que seja consumida, ela não seria potável. Ela não seria saudável. Então, antes mesmo de eu ir a campo, investigar a condição de saúde das pessoas que consomem da água daquele reservatório, eu tenho essas suspeitas. É muito comum, inclusive, que essas suspeitas sejam foco das suas principais perguntas, dos seus objetivos. Então, a ideia é: eu vou experimentar ou eu vou observar para me aproximar da defesa dessas hipóteses que eu tenho, a princípio, a priori, ou, de maneira científica, refutar essas hipóteses. De qualquer maneira, é sempre bom que você destaque as suas hipóteses, aquelas suspeitas iniciais que você tem, inclusive antes de fazer levantamento de dados em si e de subsequentes análises, Então a gente se aproxima um pouco daquela maneira criticista que Kant defendia dentro do a priorismo. Então as hipóteses são declarações ou proposições que o pesquisador considera que sejam prováveis de serem verdade. Então eu vou colocar sob o julgo da justificação, a princípio é uma opinião. Eu vou tentar justificar para me aproximar de que essa opinião seria uma verdade, para daí a gente construir essa ideia mais contemporânea de conhecimento. Então, mesmo que haja incerteza sobre o meu julgamento, essas hipóteses elas podem ser abraçadas ou refutadas em análise subsequente. Mas eu consigo partir, ainda na etapa de projeto, dessas hipóteses, declarar essas hipóteses. Então a ideia é que você enumere as suas hipóteses como afirmações. São proposições, Então, considerando o exemplo do reservatório, eu teria como hipótese: a água do reservatório não é potável. E aí, naturalmente, com hipótese que confronta essa, eu teria que a água do reservatório é sim potável. Bom, a gente teria ali esses conteúdos, em especial para conseguir ali dar um norte em relação a como escrever bem o seu projeto de pesquisa. A gente tem ali outras sessões e no momento oportuno a gente volta para conversar. Por exemplo, as justificativas do teu trabalho, o referencial teórico do teu trabalho, a metodologia, ou materiais e métodos, os resultados esperados. Então, eu vou dar uma pausazinha nesse discurso para conseguir declarar dentro de uma seção mais específica de materiais e métodos ou de metodologias
quais seriam os meus métodos científicos gerais, ou os métodos a adotar, né? Então, falei ali sobre um pouco da introdução, falei um pouco sobre o resumo, sobre o título, sobre os objetivos, sobre hipóteses, objetos de estudo. Então, vamos pensar um pouquinho agora, especificamente, na seção de métodos científicos a adotar. Então, a gente consegue separar em duas grandes famílias. A gente tem os métodos científicos gerais e tem os métodos científicos específicos. Vou começar falando um pouco sobre os métodos científicos gerais. Eles têm a ver com um conjunto de procedimentos que nós utilizaremos para alcançar os nossos objetivos, ou para verificar, para buscar os nossos objetivos, para verificar as nossas hipóteses, em um plano mais geral, um escopo mais geral, né? Como eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? Então, eu declararia de maneira geral essas ações. Eu tenho ali pelo menos 4 alternativas. Eu tenho os métodos ditos dedutivos, que são aquelas estratégias que nos permitem fazer proposições gerais e delas extrair proposições derivadas mais específicas. Então você sai do geral para alcançar alguma conclusão sobre o particular. Então imagina que eu faço uma declaração geral e todo ser vivo morre. Então, se todo ser vivo morre, eu deduzo que eu próprio vou morrer. Então, uma dedução que eu faço a partir do que acontecerá comigo, considerando como base o que aconteceria com todos os seres vivos. Como eu estou dentro dessa classe, então, se acontece no geral, acontece também com um pedaço. A gente usa muito o método dedutivo na matemática. É muito comum que a gente considere ideias gerais e dessas ideias gerais a gente especifique. Aí volto a utilizar o exemplo do Teorema de Pitágoras. Então existe uma regra geral para calcular a distância entre dois pontos e você, com essa regra geral, consegue especificar a distância entre quaisquer dois pontos reais que você nos passa. A gente aplica aquela mesma formulazinha lá. Mas a ideia é parte do todo e concluir sobre a parte. Por outro lado, a gente tem um método indutivo, que faz justamente o caminho inverso. Você sai do particular e infere, é induzido a acreditar que no todo as conclusões vão ser semelhantes. É o que acontece com pesquisas de opinião, por exemplo. Pesquisas de opinião de volta, como eu já vim usando em aulas em momentos anteriores, né? Então eu seleciono um grupo de pessoas, estudo a sua preferência de voto, e dessa preferência eu infiro sobre como seria a preferência em toda a população de eleitores. Então perceba que eu parto de um pedaço e chego no todo. Então na vida experimental é muito mais comum a gente usar induções do que deduções. É muito mais comum que a partir de experiências locais ou de experimentos locais a gente tente fazer inferências mais universais. Isso acontece com uma frequência grande no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu quero verificar se o meu panelão de arroz está bom de sal, eu experimento apenas uma porção desse panelão. Então, se aquela porçãozinha que vem na colher estiver boa de sal, todo o panelão eu infiro, né? Eu sou induzido a inferir que todo o panelão estará também bom de sal. Uma terceira alternativa é o método fenomenológico. Ele tem um escopo mais específico. Ele se compromete em apenas descrever os dados, sem extrapolações ou especificações. Então perceba que o método dedutivo nos leva a realizar especificações a partir de uma ideia geral. O método indutivo nos permite induzir ideias gerais a partir de um conhecimento específico, de um pedaço. Já o fenomenológico nos sugere que a gente não faça nem extrapolações nem especificações, que a gente se atenha apenas aos nossos dados. A gente descreve os nossos dados. A gente não é convidado nem a induzir nem a deduzir. Então o processo de inferência ele fica bem limitado no método fenomenológico.
E o quarto seria o hipotético dedutivo, que hoje em dia é aquele que melhor casa com o conhecimento científico que nós produzimos. Ele tenta combinar a declaração, então aquela ideia das hipóteses a priori, né? E o teste dessas hipóteses, só que de maneira científica, né? Então você consegue verificar as hipóteses que você lançou no início do trabalho de maneira científica. E para realizar essa verificação, ele envolve uma etapa de coleta de informação, coleta de dados. Então ele observa, ele levanta os dados, as hipóteses te permitem poder de antecipação, as hipóteses elas envolvem a tua intuição, e os testes científicos sobre os dados que você venha coletar em relação aos objetos de estudo vão permitir que você realize as suas inferências. Então você parte de hipóteses, faz exercícios inferenciais, dedutivos e ou indutivos. Hoje em dia é muito mais comum que a gente adote o método hipotético dedutivo. E vocês vão perceber que ele naturalmente é mais desafiador do que os outros três. Ele termina envolvendo ali cada um dos anteriores. É o que a gente sugere para vocês nos dias atuais. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.